O começo de um novo curso. Quando comecei a ganhar dinheiro na boate, eu vi uma oportunidade de transformar a minha vida. Decidi investir em algo que sempre sonhei: a aviação. Primeiro me matriculei em um curso de comissário de bordo e depois eu fiz o curso de inglês. Naquela época eu estava obcecada pela ideia de viajar pelo mundo e a aviação parecia ser a carreira preferida para isso. Porém, conciliar trabalho e estudos não foi fácil. A carga de trabalho na boate era intensa e a rotina me exigia mais do que eu imaginava. Eu quase não dormia. Chegava tarde da noite após o trabalho e tinha que acordar bem cedo no dia seguinte para pegar o transporte até a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, onde estava o curso de aviação. Depois seguia direto para as aulas de inglês e, em seguida, para o meu trabalho novo. Só tinha folga a cada 15 dias e, mesmo assim, as horas de descanso eram mínimas. O cansaço se acumulava e havia dias em que o meu corpo, simplesmente não respondia. Eu não conseguia me levantar da cama de jeito nenhum para ir aos estudos, somente para o trabalho. Ser dançarina de noite também tinha seus desafios. Além das madrugadas de trabalho, havia ensaios que duravam horas, e quando ensaiávamos em grupo, o esforço era ainda maior. A energia precisava ser redobrada para manter o desempenho nas apresentações e, ao mesmo tempo, tentar não falhar nos estudos. Mas a persistência começou a dar frutos, graças a Deus. Depois de um ano de muito esforço e sacrifício, finalmente consegui concluir o curso de comissária de bordo. Isso foi, para mim, uma grande conquista, mas eu não queria parar por aí. O sonho de pilotar aviões ainda me perseguia, então eu decidi me matricular num curso de piloto privado. A jornada não foi fácil. Eu lembro que na minha primeira tentativa eu fui reprovada no exame teórico. Foi um golpe duro, mas eu sabia que não podia desistir. Na segunda tentativa, a aprovação veio, e com ela uma sensação indescritível de superação. Agora eu estava pronta para o próximo passo, a prática. E quando finalmente eu entrei na cabine de comando pela primeira vez, com o instrutor ao meu lado, a emoção foi avassaladora. Eu não conseguia acreditar que estava ali aprendendo a voar de verdade. O céu, que antes parecia tão distante, agora era meu campo de aprendizado, e a sensação de liberdade que veio com os primeiros voos foi algo que eu jamais vou esquecer. O pouso forçado do Paulistinha. Após aproximadamente 16 horas de instrução em voo, durante a fase inicial de navegação e exercícios locais, algo inesperado aconteceu. O motor começou a falhar. Primeiro um engasgo súbito, depois outro. O ronco característico do motor Boxer Continental diminuiu até cessar por completo. Restou apenas o som do vento batendo na estrutura entelada do Paulistinha. Meu coração disparou. Meu Deus! Eu estava sozinha naquela aeronave. Era meu 5º voo solo de treinamento. Eu ainda estava consolidando as rotinas de navegação e reconhecimento de emergência. O frio na barriga de voar sem instrutor já era conhecido, mas, naquele momento, o que prevaleceu para mim foi o foco total na gestão da pane. Mantenha calma. Procedimento de falha de motor em voo. Mentalmente iniciei a sequência de memória. Avançar o nariz para manter a velocidade de melhor planeio, aproximadamente 75 km por hora indicada. Conferi rapidamente os parâmetros, sendo altitude restante, velocidade e área disponível para pouso forçado. Nenhuma pista auxiliar ou rodovia próxima. Apenas um campo extenso de capim alto, provavelmente com superfície irregular. Mas seria minha melhor opção. Vai ser naquele campo, murmurei para mim mesma, reafirmando a decisão. Enquanto isso, segui o checklist mental de emergência. Mistura rica, conferida,
manete totalmente avançado, sem resposta, magnetos em ambas, negativo, primer fechado, bomba de combustível não aplicável, verificação visual da área e da atitude da aeronave. Não restava dúvida, era uma falha total do propulsor. Reduzi a razão de descida para maximizar o alcance horizontal, mantendo o nariz alinhado com um campo limpo, e comecei a me preparar mentalmente para o impacto. Corrigi constantemente a deriva causada pelo vento cruzado leve e mantive o alinhamento com a linha de pouso imaginária, com o peso do Paulistinha e sua alta razão, peso-potência, a taxa de afundamento exigida da atenção contínua. Me aproximei em atitude de pouso de precaução. Mantive o eixo longitudinal paralelo à área escolhida e aproximei com o flap neutro. Toquei o solo com as rodas principais, mantendo o manche progressivamente para trás para aliviar a carga no trem dianteiro. A absorção inicial foi controlada, mas o terreno escondia irregularidades. Um sulco profundo, invisível sob o capim alto, pegou a roda principal de surpresa. O impacto foi seco. Ouvi o estalo metálico quando o trem de pouso colapsou. A aeronave afundou de barriga, arrastando-se sobre o solo com a bequilha destruída. Senti a vibração intensa da estrutura ao raspar contra o terreno, enquanto o cheiro de combustível se misturava ao da vegetação esmagada. Quando a fuselagem finalmente parou, o silêncio foi abrupto. Minha respiração estava ofegante. Senti um filete de sangue escorrer pela lateral do meu rosto, vindo de um corte na testa, e percebi a dor difusa de hematomas provocados pela desaceleração súbita. Então, antes de qualquer movimento, mentalizei o pós-impacto. Eletricidade off. Combustível fechado, magnetos cortados. Verifiquei a ausência de fogo ou fumaça. Destravei a fivela do cinto Shuttle e abri a porta do cockpit, que felizmente não estava empenada. Felizmente. Saí rapidamente da aeronave, me afastando por segurança. Parei a uma distância segura e, mesmo com as pernas e os joelhos trêmulos, olhei para trás. O Paulistinha repousava, imobilizado, danificado, mas inteiro o suficiente para ter me protegido do pior. Aquele campo que, minutos antes, era apenas uma referência visual na navegação, tinha se tornado para mim minha zona de sobrevivência. E naquele instante, mesmo com o corpo em choque, um pensamento cristalino se formou. Nossa, o treinamento funcionou. Funcionou. Eu consegui. Então eu pensei, né? Quando voltei para casa naquela tarde, minha mente estava longe dali. A lembrança do que aconteceu no aeroclube insistia em se repetir como um filme em minha cabeça. Era inacreditável o que aconteceu comigo. Mas, mais uma vez, eu tinha escapado por um triz. Mais uma vez. Mais uma vez um milagre. Eu só conseguia pensar no quanto devo dar trabalho para o meu anjo da guarda. Coitado. Mas a verdade é que eu nunca provoquei essas situações. Elas simplesmente aconteciam. Eu estava apenas vivendo minha vida normalmente e, de repente, lá estava eu, de novo, cara a cara com o perigo. Era como se algo oculto, uma força sombria, estivesse sempre espreitando, esperando a oportunidade preferida para puxar meu tapete. Mas, com o outro lado, eu também sempre tive certeza de que algo invisível me protegia. Esse pensamento me trazia conforto, apesar de todas as dificuldades que enfrentei desde a infância. Havia essa certeza silenciosa de que eu não estava só. Era como uma presença invisível, sempre ali, me segurando pela mão nos momentos em que tudo parecia desmoronar. Eu sempre senti que vim para este mundo carregando um grande amor no coração, mas naquela época eu ainda não sabia como lidar com isso. Eu era muito jovem, imatura. Com o tempo, essa sensação foi se ajustando dentro de mim, até que encontrei meu verdadeiro caminho, um caminho infinito.
Mas voltando para aquele dia em casa, eu estava na cozinha lavando a louça e conversando distraidamente com a minha irmã Luara. Meu pensamento ainda estava preso ao incidente com o monomotor no aeroclube comigo. Enquanto eu ensaboava o prato, vi nosso cachorro Dandy cruzar a cozinha bem na hora que meu cunhado Hudson passava por ali. Sem pensar muito, eu falei: Lu, Hudson tá gordo, tá bonito, você levou ele no veterinário? Minha irmã me olhou com os olhos arregalados, indignada, segurando o riso. O que, Dandara? Foi só nesse instante que eu percebi meu erro. Eu queria falar Dandy, mas por algum motivo troquei pelo nome Hudson. É Dandy, né, Dandara? Minha irmã corrigiu rapidamente. Então foi o suficiente para que começássemos a rir sem parar. Lucy desdobrava de tanto rir enquanto eu tentava recuperar o fôlego entre gargalhadas. O próprio Hudson, que nem tinha entendido direito, acabou rindo junto. Ai, gente, adoro rir. Rir é uma coisa tão gostosa. Aquela cena tão boba e espontânea trouxe uma leveza inesperada para o dia. Depois de tudo que eu tinha passado, depois do susto e do choque, aquele momento de riso parecia um presente do universo. Uma lembrança de que, apesar de todas as turbulências, sempre haveria espaço para alegria. E no fundo eu sabia, talvez meu anjo da guarda também estivesse rindo com a gente.